Quando que surgiu a peça do Chico? E eu queria que você contasse as histórias das peças de roupas também. Tanto a peça, né, a peça teatral e as peças de roupa. Eu tava numa viagem, numa turnê, na segunda turnê que eu fiz pra Europa. Estava hospedado na casa do Maurício Freitas, que é um espírita brasileiro que mora em Londres e foi um dos organizadores da minha turnê do Gandhi por lá. A gente voltou do espetáculo, estavam jantando na casa dele e ele falou assim: João, o Nelson Xavier morreu, o Brasil precisa de um outro Chico Xavier nas artes. Peraí. Pegou uma boina dele, me deu, faz assim. Aí fiz assim, tirou a foto, ficou igual. Eu falei, já sei, vou tentar fazer essa peça. Aí o universo começa a conspirar. Isso era novembro. Eu chego na primeira semana de dezembro, a minha empresária fala assim: João, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Uberaba contratou a gente para fazer a festa de final de ano deles com o Gandhi. Maravilha. Fui para Uberaba, ia ter uma manhã de folga. Falei para a reitora: olha, eu gostaria muito de conhecer a casa do Chico Xavier, tô com a ideia de fazer uma peça. Falou: amanhã de manhã eu te levo lá. Aí fomos lá, conhecer o Eurípides, que tem um museu Chico Xavier, que é um trabalho precioso, que ele faz o cuidado com as roupas, com as fotos, com o legado do Chico Xavier, casa de sonhos e lembranças. É muito bonito. Com mais de 100 mil pessoas por ano lá visitar, é lindo. Aí levei um DVD do Gandhi e falei: olha, Eurípides, eu faço esse trabalho há muito tempo e gostaria de fazer uma peça sobre seu pai. Falei: então escreva o texto e me procura. Aí demorou um tempinho, Miguel escreveu o texto, ficou pronto. Eu falei: Messênio, o texto está pronto, eu vou mandar para o Eurípides por e-mail agora. Ele falou: não, João, não manda por e-mail, não. Se você não tiver dinheiro, eu te pago uma passagem, pega um avião e vai lá e lê a peça pessoalmente para ele. Falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou de ônibus, eu vou no ônibus leito, eu vou lendo, vendo filme, tudo bem. Pegou o ônibus, fui. Marquei com ele. Aí o que ele fez? Ele reuniu a cozinheira, o motorista, um casal de amigos deles do Rio de Janeiro e a atual presidenta do Centro Espírita que o Chico fundou. Lemos a peça. Ele falou: é muito bonita, está aprovado, todos eles se emocionaram. Falei: então tá, então vamos negociar os direitos autorais, negociamos uma porcentagem, foi super generoso. Olha, eu não quero nada agora, eu quero apenas uma porcentagem do líquido da peça. Falei: Eurípides, sabe que teatro é bem diferente da bilheteria do cinema. Ele falou: eu sei, o cinema trouxe milhões de espectadores, fica tranquilo. E vai fazer o seguinte agora, João. Eu falei: o quê? Vai lá no quarto onde o Chico dormia, que eu te mostrei, pode pegar o que você quiser. Boina, camisa, óculos, paletó, peruca, lenço, meia, calça. A calça não vai te servir, que você é mais alto que ele. Mas se você vai fazer o Chico, você tem que ser verdadeiro. Aí eu fui lá, falei: mas Eurípides, teatro precisa de um duplo. Acontece um acidente, eu preciso de duas. Ele falou: não, fica à vontade. Aí trouxe 2 boinas, 2 óculos, 2 paletós. Camisa eu peguei 3. Que no final eu achei uma muito bonita de manga curta. Tem um monograma dele aqui escrito Francisco Cândido Xavier. Então eu trouxe essa camisa também que eu uso na peça. Então as pessoas ficam enlouquecidas quando acaba a peça. O Messênio fala: essa roupa é do Chico. Vão tirar foto, querem pegar um pouquinho, querem tocar na camisa. Então foi assim que aconteceu a peça e assim que chegaram nas minhas mãos as peças do Chico Xavier. Caramba, que legal. Vamos mostrar. Você trouxe você trouxe o óculos, a boina. Vou botar o óculos. Chico Xavier está aqui no estúdio. E é impressionante. Caramba. É. Impressiona mesmo. A hora que eu olhei... Não, virou outra... virou. Eu desviei o olho. Não, sério mesmo. Os meus amigos espirituais me ensinaram muitas lições. Uma delas, a espiritualidade não alivia pra ninguém. Não tem jeitinho. Não dá pra dar jeitinho. Nós brasileiros gostamos. Hoje, eu agradeço todas as dificuldades que eu tive, porque se não fossem elas, eu não teria saído do lugar. A experiência na Terra é uma grande brincadeira de Deus. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que desesperar. Eu sempre me diverti muito. Outra lição que eu aprendi: tudo passa. Não se preocupe, tudo passa. Esse é um trechinho da peça. Caramba, é um impacto incrível, mas assim, eu tô olhando bem pros seus olhos, assim, mexe aqui no cardíaco, cara, é um negócio impressionante. É impressionante mesmo, fica até estranho. Entendeu? Porque é tão parecido. Cara, parece que a gente tá olhando pro Chico Xavier. É muito legal essa coisa, né? Eu também fico muito emocionado quando eu tenho a oportunidade de fazer esse trabalho, mostrar pra vocês, né? Caramba, forte, é fortíssimo. A primeira vez eu tava conversando sobre a gratidão, eu tava prestando atenção no que eu tava fazendo. Quando eu olhei, você olha o óculos, o jeito, a expressão, assim. É verdade. É como se você fosse jogado
pra uma outra dimensão, assim, dá uma aflição. E logo de cara eu com medo desviei o olho. Eu já olhei pro monitor ali, eu não quero nem ver isso porque eu tô ficando assustado. Você lembrou do seu medo quando era criança? Eu acho que me deu medo, o medo que eu via no Gugu lá. Não, mas quando dá um frio inconfortável, de tão perfeito que fica. Não, sabe, eu vou te falar, me deu vontade, me passou pela cabeça durante alguns segundos, vamos entrevistar o Chico. Eu queria perguntar tanta coisa pro Chico. Vamos ver se consegue? Vamos lá. Vamos ver, quem sabe. Vamos lá. Caramba, cara, que coisa maluca. Calma, deixa a gente se acostumar só. Você pode ver que eu e o Ale, a gente olha um pro outro, pra lá, pra cá, mas a gente não olha pro Chico Xavier. Tá, deixa só a gente se acostumar, pessoal. Calma aí. Vamos lá, vai. Quer ver, dá só, me desculpa, só pra... Olha pra essa câmera aqui e fala qualquer coisa com a voz do Chico Xavier, olhando pro pessoal de casa. Não precisa olhar pra mim nem pro Ale. É absurdo isso que vocês vão ver agora. Eu pedi aos meus irmãos espirituais que a minha passagem para o plano espiritual fosse no dia festivo. E foi, não é? Eu sempre dizia que queria desencarnar no dia que o Brasil estivesse em festa. Eu não queria comoção. Mesmo assim, Uberaba amanheceu em polvorosa pelo pentacampeonato conquistado pelo Brasil na Copa do Mundo de Futebol, Japão e Coreia, e por mim. E o curioso, enquanto o helicóptero da Polícia Militar jogava pétalas de rosas sobre o meu cortejo fúnebre, as pessoas cantavam para não dizer que não falei de flores do Geraldo Vandré. Mas a vida é assim. Morre um capim, nasce outro. Começa a peça assim. Incrível. Porque ele morre no dia que o Brasil ganha a Copa do Mundo. Foi 2002, né? 2002, que ele fala, eu queria morrer no dia que o Brasil estivesse em festa. Pra ninguém prestar muita atenção em mim. E vai no dia. Volta a ler uma série de emoções. Quando a gente teve o capítulo do Geraldo Lemos Neto aqui, que foi emocionado e tal, que ele era amigo do Chico Xavier, pessoal, que é aquela coisa... Todo mundo sabe a dificuldade que é morar no Brasil. Não é um país fácil de viver. Mas quando a gente fala de Chico Xavier, a gente tem um orgulho tão grande de ele ser brasileiro e de eu ter podido estar vivo na mesma época que ele estava encarnado, né? Isso é um negócio tão magnífico, assim, tão incrível. Eu fico extremamente emocionado de ver aqui o João fazendo isso, porque é demais, é muito legal, que remetem tantas coisas, tantos medos, tantas alegrias. É uma confusão que fica na minha cabeça, mas você é uma pessoa muito abençoada de fazer assim, com tanta perfeição. É muito incrível. Que bom, Guru, que bom. Eu tô me sentindo no pinga-fogo. O Ale, ele já quer começar a entrevistar, então aproveita, é a sua chance. A gente nunca vai ter essa chance, só nessa oportunidade. Você vai querer fazer aquelas suas perguntas muito difíceis pro Chico Xavier? Vou fazer uma pergunta simples pro Chico, então, o Chico que tá encarnado aqui na nossa frente agora, né? Chico, como você entende o momento espiritual que o planeta está passando? Qual o sentimento que você tem, ou que seus mentores, seus conselheiros espirituais estão te falando sobre o rumo que o planeta está tomando? O planeta Terra é fonte de muitos medos, como a terceira dimensão. Todos os medos que nós temos são ilusões. Até o medo da morte é uma ilusão. Todas as situações que nos envolvemos são ilusões. Os medos e as ilusões são grandes professores, nos ensinam muito. E o que está acontecendo no mundo hoje é isso. Grandes casos de depressão, alto nível de suicídios, pessoas muito tristes, pessoas famintas, muitas guerras. Mas em 2057... eu já estou fazendo planos para 2057. Guerras e revoluções sempre haverão na Terra, mas em 2057 os nossos alicerces estarão mais profundos, a ciência estará se abrindo para olhares mais amplos. Então a minha esperança é que a partir da minha volta em 2057 o trabalho continua. Vai ser difícil, mas o trabalho continua, porque estamos numa terra de provas e expiações. Guru. Maravilhoso, eu fico emocionado porque a gente vai lembrando o jeito, o timbre da voz, a delicadeza com que ele falava das coisas, das situações difíceis, né? Isso que acalmava o nosso coração sempre. E até comentei com a Ale uma vez que teve um cientista que analisou 14 mil, como é o nome? Fotografias. E todas as 14 mil bateram com a assinatura das pessoas que tinham falecido. Então é um processo que não é só espiritual, é científico. Falar do Chico Xavier
transcende só a fé ou acreditar. É algo extremo, né? Tipo, se não me engano, foi num Globo Repórter antigo, mas eu vi um corte do Instagram disso, né? Então o cara comparou 14 mil é um nome que um número absurdo, é um número irrefutável. E aí ele terminava, ele assinava pelo morto, né? Pelo falecido. E eu falei, olha só, é um negócio muito incrível. Tentaram pegar ele de tudo quanto é forma, você já estudou isso pra interpretar ele, sabe que a NASA veio 2 vezes no Brasil buscá-lo para estudar a mente dele. Pagavam tudo pro filho, na época eu era estudante de odontologia, pagavam todos os cursos, tudo. Ele não quis ir, ele falou, não, enquanto o Brasil precisar de mim, eu não saio, não. Aí perguntaram, mas por que a NASA quer tanto? Porque eles têm medo do fim do mundo. Mas se houver um fim do mundo, a conta é da ambição dos homens e do ódio entre os povos. Aí ele fala, vamos pensar na questão armamentista. A indústria armamentista se especializou em provocar a morte de milhões de pessoas. Mas se houver um fim trágico, a responsabilidade é nossa, da humanidade, e não de Deus. Ele falava isso, ele não foi... Forte essa fala, né? É atual, né? E atual. As coisas que ele fala há 30, 40 anos, 20 anos atrás são absolutamente atuais. Tem uma declaração dele que eu não vi, mas pessoas sérias me disseram que o Covid veio para substituir a Terceira Guerra Mundial. Ele já ouvi dizer isso. Que ia acabar com o mundo a Terceira Guerra Mundial. E aí deu uma segurada e mandaram a Covid para dar uma balanceada. Eu lembro que ele falou também sobre isso, eu vi mesmo, acho que foi no Pinga Fogo, falando sobre órgãos que iam ser impressos em impressoras de plástico. Iam substituir, então você perde o coração, alguém vai lá, imprime um coração em 3D e coloca... Ele falava muito sobre isso. E estamos caminhando para isso, né? Uma das minhas filhas mora na França. Foi casada com um rapaz que trabalhava numa indústria dessa. Eles faziam joelho, cotovelo, mão, tudo imprimia, fazia em 3D e punha na pessoa. Que loucura. Isso já rola, né? Já rola. Quando o Mathieu fazia isso, foi em 2009. Ah, é? 2009. E ele falou, daqui a pouco vão estar fazendo arma, carro, vão estar fazendo tudo. Qualquer coisa. Imprimindo carro. Bom, casa já vi até fazer. Imprime casa. Que legal, né? Chico Xavier também falava muito sobre isso que a gente usa aqui. Nos anos 80 tem uma filmagem dele falando o que é multimídia. Que o evangelho vai chegar pela multimídia. Aí ninguém sabia o que era. Ele tinha uma espécie de projeção futura. E, né, bom, é o médium dos médiums, né? Sabe que